Olá, meus irmãos, conforme prometido, aqui estamos nós para o resumo da nossa segunda aula de EBD dentro do tema Planejamento Estratégico. Em continuação ao que iniciamos no domingo passado, nós então adentramos a relação de Jesus com a sua igreja. Não temos dúvidas de que Jesus é o fundador da igreja. E o próprio Senhor Jesus então apresenta os parâmetros sobre os quais a sua igreja seria estabelecida. Lá no texto de Mateus 16, 13 a 18, nós temos o encontro célebre de Pedro com Jesus, quando Jesus interroga acerca do que os outros estavam pensando acerca de Jesus. Qual era a conclusão que as pessoas haviam tido de quem era Jesus após o início do seu ministério, após o início dos seus ensinamentos, de suas pregações e da realização de seus milagres. Então, nesse encontro com Pedro, Pedro diz que a ideia que as pessoas tinham de Jesus é que Jesus fosse um profeta, quem sabe Elias, quem sabe Jeremias, mas Jesus então interroga a Pedro diretamente. Você, Pedro, quem diz que eu sou? E Pedro diz então que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre essa pedra, Jesus disse que a igreja dele mesmo, a igreja de Jesus, seria estabelecida. Então, a pedra é Jesus. É a declaração que Pedro fez de que Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ninguém pode colocar um outro fundamento, um outro alicerce, senão esse que já está estabelecido, do qual Jesus é a principal pedra de esquina. E Jesus, então, em prosseguimento, com os seus apóstolos, com os seus discípulos, continuou os seus ensinamentos, e Jesus deixou, durante o seu ministério, durante esse período de aproximadamente 3 anos, as instruções e as orientações de como a igreja de Jesus deveria funcionar. Então Jesus ensinou sobre a disciplina, e nós vimos exatamente no texto de Mateus 18 como deveria funcionar a disciplina dentro da igreja. Vimos também as orientações deixadas com relação à ceia, a celebração que Jesus fez com os seus 12 apóstolos. E lembra que inclusive presente estava ali Judas. Embora Jesus soubesse que ele seria o traidor, Jesus não impediu Judas de participar daquele momento da celebração da ceia. Isso para nós também é uma deixa de que não cabe a nós julgarmos as pessoas e julgarmos quem participa ou não da ceia. Cada um deve fazer a sua autoavaliação. E aí então Jesus também deixou todas as instruções concernentes ao batismo. A forma do batismo, não somente a forma por imersão, como a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E principalmente o pré-requisito para aquele que vai ser batizado. Lembra? Vão e façam discípulos. E esses discípulos devem ser batizados. Um discípulo é aquele que compreendeu a mensagem do Evangelho, que se arrependeu dos seus pecados e que decidiu se tornar um seguidor de Jesus. Daí então nós reforçamos que nós, como batistas, não defendemos o pedobatismo, ou seja, o batismo infantil, mas sim o credobatismo, o batismo firmado em cima de um credo, de uma confissão de fé. É assim que funciona a Igreja de Jesus Cristo. Passamos então para o plano de Jesus. Jesus tinha um plano estratégico para que a sua igreja pudesse se expandir pela face da terra. E o plano de Jesus era pautado em uma missão. Ele veio com uma missão, salvar a humanidade, tinha uma visão e um foco dos quais ele não se desviou, que era a cruz. Ele sabia que para salvar a humanidade, ele deveria ir até a cruz. E se ele não morresse e não ressuscitasse, não haveria salvação. Portanto, pautado em cima dos valores do reino, ou seja, daqueles valores declarados no Sermão do Monte, Jesus não perdeu a sua visão e o seu foco para cumprir a sua missão. Vimos também que a sua estratégia passava pela preparação de 12 homens. Ele discipulou 12 homens para que eles continuassem a sua missão, para que depois, então,
eles se tornassem líderes da igreja que nasceria e fossem então por todo o mundo cumprindo essa mesma missão que Jesus lhes passou. Então é interessante o fato de que Jesus foi tão eficaz nesse seu planejamento que essa última frase é muito célebre. Jesus disse: estou indo embora, vão e cumpram a missão, porque vocês estão prontos. Jesus, ele não ficou aqui para a inauguração pública da igreja de Jesus, da própria igreja dele. Ele foi aos céus, retornou e sabia que os seus discípulos estavam tão bem treinados, capacitados e preparados que eles dariam continuidade a essa missão. E aí então que nós vemos a igreja revelada principalmente em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Esse texto, que vai dos versículos 42 a 47, tem ingredientes que nós passamos para vocês como sendo os ingredientes que nós devemos ainda hoje defendê-los. E em cima do acróstico da palavra igreja, nós dissemos que uma igreja, segundo os princípios estabelecidos por Jesus, é uma igreja com identidade. E a identidade da igreja de Jesus era uma igreja formada por crentes regenerados, por pessoas que de fato se converteram a Jesus. Era marcada e tinha como identidade que essas pessoas regeneradas eram pessoas generosas, dispostas a ajudarem a própria comunidade de cristãos, mas também os de fora da igreja. Era uma igreja resistente e mantinha resistência no sentido de que tinham perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Era uma igreja que tinha a visão de edificação de vidas, mas também edificação de outras igrejas. O que seria de nós se a igreja ficasse fechada dentro de Jerusalém e se ela não se multiplicasse? E essa multiplicação foi tão grande e eficaz que a igreja chegou até nós aqui no Brasil. Mas também vimos que a marca dessa igreja era que era uma igreja Jesus-cêntrica, ou seja, centrada em Jesus. Cristo era o centro da igreja, e não os homens, e não os líderes. E por último, essa igreja avançou, porque era uma igreja missional, uma igreja missionária, evangelizadora e discipuladora. E é em cima exatamente dessas 6 marcas, dessas 6 características, que no próximo domingo nós nos aprofundaremos nos princípios da igreja multiplicadora, da igreja transformadora, da igreja neotestamentária, da igreja de Jesus, que cumpre com a sua missão. Os 5 princípios que nós veremos no próximo domingo, já quero antecipar-lhes e enviarei durante toda essa semana material para a tua reflexão. Cada um dos dias da semana serão separados para nós abordarmos um dos 5 princípios. Então, o princípio primeiro desses 5 princípios é o princípio da oração. A oração deve de fato ser uma prática intensa na vida do crente, na vida de sua família, na vida de toda a liderança e ir rompendo também por ser uma prática intensa na vida da igreja. O segundo princípio que deve ser restaurado, resgatado, é de ser uma igreja evangelizadora, discipuladora, onde os membros, onde os crentes, eles partem para pautar a sua vida em um relacionamento intencional do crente com as outras pessoas, visando tornar essas outras pessoas um discípulo. Não há como a igreja crescer se nós não estivermos dispostos a motivarmos-nos por estarmos construindo relacionamentos intencionais, onde a nossa aproximação das pessoas tem também um foco de apresentar Jesus a essas pessoas e torná-los também um discípulo. A terceira marca é que essa igreja precisa ter uma estratégia, e uma estratégia necessária para multiplicar
o número de igrejas. Se, irmãos, dependesse da IBEG para que o evangelho fosse propagado e pregado, se dependesse da IBEG para que, sabe, os habitantes, e eu vou tomar simplesmente o local onde estamos plantados, no nosso município de Embu-Guaçu, se dependesse da IBEG para que o evangelho fosse anunciado a todos os habitantes dessa cidade, onde nós estaríamos no cumprimento dessa missão? Então, a terceira marca é que a igreja discipuladora, a igreja multiplicadora, a igreja segundo a vontade, a ideia de Jesus, deve ser uma igreja que tenha como uma estratégia a multiplicação também do número de igrejas. Precisamos ter um plano para que a IBEG possa dar a luz a outras IBEGzinhas. O quarto princípio que nós veremos é o princípio de que a igreja precisa ter um foco na formação e na capacitação de líderes, para que a igreja continue o seu crescente desenvolvimento. A igreja não depende somente do pastor, dos diáconos, mas nós precisamos ter uma metodologia e uma estratégia, um planejamento estratégico para a formação e capacitação de líderes. E por último, a igreja precisa ter como uma quinta marca ela ser uma igreja voltada para a graça e a compaixão, ou seja, o estender das mãos também à nossa comunidade. Nós precisamos ser uma igreja marcada pela compaixão. Os desafios sociais que existem ao nosso redor devem firmar também um compromisso da igreja, principalmente para com a dignidade da pessoa humana. Então essas 5 marcas nós desenvolveremos. Na próxima aula, no próximo domingo, veremos essas marcas, mas como disse, durante o decorrer dessa semana, quero desafiá-los em cada dia da semana a um desses pontos. Vocês receberão materiais, eu espero que vocês assistam os vídeos propostos, que possam ler os artigos, ouvir os áudios e, enfim, prepararem o seu coração para a nossa terceira aula que virá no próximo domingo. Conto com vocês, hein? Não faltem. Próximo domingo, às 17h10. E que assim seja, para a honra e glória do Senhor Jesus.